Os vírus de boot infectam. Letra A. Arquivos gerados através de programas de pacotes Office. Letra B. Apenas dispositivos conhecidos como smartphones. Letra C. Os setores de inicialização das unidades. Letra D. Arquivos para monitorar atividades do sistema. Bem, pessoal, a coisa mais importante a se saber aqui nessa questão é que o termo boot, B-O-O-T, identifica o que chamamos de inicialização. Por exemplo, o boot do sistema é a inicialização do sistema. O disco de boot é o disco de inicialização do sistema. Então, quando a gente pensa, os setores de boot, por exemplo, de uma unidade, são setores de inicialização daquela unidade. Então, sempre que a gente pensar no termo boot, a gente pode trocar por inicialização. Isso é importante saber porque quando a gente vai aprender sobre os vírus de boot, a gente vai perceber que o que ele vai fazer é infectar os setores de boot, isto é, os setores de inicialização das unidades de armazenamento. Por isso que ele foi chamado de vírus de boot. Sendo assim, esse vírus ataca durante o processo de inicialização do computador e com o passar do tempo pode acarretar danos que impeçam até mesmo a boa inicialização do sistema. Então, um exemplo é os vírus ativados quando o disco rígido é inicializado. Imagina que os setores do meu disco rígido foram infectados com o vírus de boot. E aí, quando o disco rígido é inicializado e o sistema operacional é carregado, automaticamente esse vírus é ativado. Quer dizer, durante o próprio processo de inicialização do sistema. Por isso foram chamados de vírus de boot. Imaginando que um vírus precisa de um hospedeiro para funcionar, no caso dos vírus de boot, o hospedeiro são os próprios setores de boot das unidades, como por exemplo os setores de inicialização de uma unidade de disco rígido. Observa lá então a brincadeira aqui mostrando um vírus e ele então usando como hospedeiro, infectando os setores de boot, os setores de inicialização daquela unidade de armazenamento, no caso aí da unidade de disco rígido. Então voltando à questão, quando ele diz os vírus de boot infectam, quando aqui a letra A botou arquivos gerados através de programas de pacote Office, aqui seriam os vírus de macro. Os vírus de macro são os que infectam arquivos de programas gerados através de pacote Office, como caso arquivos de Word, Excel, PowerPoint, entre outros, né? Apenas dispositivos conhecidos como smartphones são os vírus de telefone celular. E aí a letra C botou os setores de inicialização das unidades. Aí a resposta certa é o gabarito da questão, porque boot justamente significa inicialização e os vírus de boot usam como hospedeiro os setores de inicialização das unidades de armazenamento, como eu demonstrei ali anteriormente. Arquivos para monitorar atividades do sistema, esses são os chamados spyware. Spyware é que são programas maliciosos e que vão monitorar atividades do sistema, são os chamados programas espiões. Então, resposta, nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. Valeu, pessoal!